Então, quando você fala, muitas pessoas vão vir, vão te xingar, vão usar os textos ali na sua frente, tipo assim, quem és tu para questionares a Deus? Quem é o homem para questionar a Deus? E aí você vai começar a estudar, você vai começar a ver, será que Paulo está falando isso mesmo? Será que Paulo está com essa ideia na cabeça? A proposta de Paulo seria então em Romanos todinho, principalmente no 9, que ele quer provar que o homem foi eleito antes da fundação do mundo. E se alguém tentar falar que isso é injusto, aí Paulo joga esse texto e fala, quem és tu para questionares a Deus? Será que é essa a intenção de Paulo? Você vai ver que não é longe disso. Paulo está falando de judeus que não querem que a salvação chegue aos gentios, a não ser que ele se circuncide e pratique toda a lei de Moisés, que é o conteúdo da carta toda. Então os judeus estavam querendo escolher como que Deus deve agir com os filhos dele. E esse texto de quem és tu, ó homem, para questionares a Deus, porventura pode o homem, um vaso, questionar o seu oleiro, são textos que foram retirados de Jeremias, de Isaías, e lá em Isaías Deus está falando da salvação dos gentios. E o profeta Isaías e Jeremias já está prevendo que os judeus iriam ficar com ciúmes e não iriam querer. E eles iriam, os judeus, eles representam os calvinistas em uma dupla revelação. Porque os judeus querem escolher como que Deus vai salvar os gentios, por um entendimento errado da lei. Assim também os calvinistas querem escolher como que Deus vai usar a sua soberania. O soberano que escolheu dá o poder de escolha para o homem, para ele poder salvar o homem com poder de escolha, para Satanás não ter acusação contra Deus. Porque se o homem não tem poder de escolha, Deus tem que retirar o poder de escolha para salvar o homem, então Deus não é soberano, porque ele não conseguiria salvar o homem se o homem tivesse poder de escolha. Ou seja, um Deus não é incapaz de salvar um homem que tem poder de escolha, que foi o primeiro modelo do homem que ele criou. E seria muito mais vergonhoso e glorioso para Deus, vergonhoso para Satanás, se ele com poder de escolha consegue salvar o homem. Agora, se ele tem que retirar o poder de escolha do homem, senão o homem escolhe Satanás, Satanás vai de boca cheia acusar Deus. Falando, é claro que os homens vão querer ficar com você. Você retira o poder de escolha aqui e deu para Adão. De sorte que você é incapaz de salvar alguém que tem poder de escolha. Essa é a acusação de Satanás contra Deus. E se algum louco calvinista quisesse falar, somente para não ficar sem resposta, que Deus pode salvar o homem sim com poder de escolha, mas ele não quer, o calvinismo todo perde o sentido. E fica contraditório, porque quantos homens já não falaram isso? Que Deus, se Deus deixa o homem com poder de escolha, todos os homens vão para o inferno. E lá do inferno os homens iriam falar, nós queremos, se Deus fizesse um convite para os homens lá no inferno, para eles saírem de lá, e se eles estivessem ainda com o poder de escolha, os homens iam gritar do inferno, nós queremos ficar aqui, sai do meio de nós. Não acredita no que eu estou falando? Procura um calvinista aí. Poxa. Uma besta da terra, procura. Deus só permitiu esses homens ficarem vivos para provar aos outros homens. Só por isso. E é claro, Deus também o tempo todo deseja que eles se arrependam. Mas não querem se arrepender. Porque se tais homens fazem isso com a palavra de Deus, distorcem todos os textos, falam o que quer, fazem o que quer, enganam o povo de Deus e ainda recebe, escreve livro e vende, e se um homem desse entra no reino de Cristo, qualquer católico pode entrar. E se isso for assim, eu nunca conheci o Evangelho de Cristo. Porque na minha visão, Alá seria mais justo do que Deus e Mohammed mais profeta do que Jesus. Porque Jesus seria um mentiroso. Muito mentiroso. Jesus seria muito hipócrita. Porque tem muitos textos em que Jesus, no discurso com os judeus, fala assim, eu digo isso para que vocês sejam salvos. João 5. Só que essas bestas da terra pulam João 5, eles não leem. Eles leem aqueles textos que Jesus fala, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Em outro texto, aí pula para outro capítulo, ninguém vai ao Pai se eu não o levar. Mas entre esses dois textos, lá em João 5, Jesus está falando, eu digo isso para que vocês sejam salvos. Aí vem o contexto, mas vocês não querem vir a mim para ter vida? Mas como eles virão a Jesus para ter vida? E como Jesus está contra isso?
Se foi o próprio pai que não quer que eles tenham vida, o filho está em conflito com o pai. E tem um monte de textos assim que eles recortam, fazendo a Bíblia falar uma outra coisa. A prova disso é Romanos 9. O intuito de Paulo em Romanos 9, desde do verso 1 até quando chega ali perto do verso 22, Paulo está mostrando que não, os judeus, eles estavam entendendo errado a lei de Deus. Que não, Deus não mudou o seu propósito, que o propósito dele foi sempre salvar os gentios, que já estava no livro da lei esse relato. Abraão não foi salvo por obras da lei. A promessa que Deus fez a Abraão para a descendência dele ser eleita não foi por obras da lei, por intermédio da lei, foi por aquele que chama. Aquele que chama com o propósito de chamar pela fé. E Paulo explica lá em Romanos 4, em Gálatas 3 e 4, por que então que veio a lei. Já que o homem não seria salvo pela lei, por que veio a lei? Paulo explica e continua o assunto. Na perspectiva dos judeus, parece que Deus mudou o foco, abandonou eles e foi para os gentios. Mas Deus não mudou o foco sempre foi esse. Eles que perderam o foco das Escrituras e que estavam distorcendo a palavra de Deus como se a lei de Deus fosse só do Sinai para frente. E Paulo está mostrando o tempo todo que do Sinai para trás também é a palavra e lei de Deus. E o intuito de Paulo em Romanos 9 é mostrar que Deus não mudou o propósito, que continua firme, não por uma lei, mas por aquele que chama, e começa a usar a vida dos patriarcas para mostrar isso. E aí Paulo vai concluindo, aí ele usa o texto do vaso de barro, que não pode questionar o oleiro, como o profeta Isaías está falando. Lá o profeta Isaías estava falando que o filho dele seria a luz para as nações. E não é à toa que Deus já tinha pré-anunciado o evangelho para Abraão. Por isso que Paulo fala de Abraão em Romanos 4. Ele já está introduzindo as peças de um quebra-cabeça, fundamentando toda a sua carta, para que quando chegasse no capítulo 9, as pessoas pudessem ter condições de entender as coisas que ele iria falar ali a partir do capítulo 9, que iriam ficar mais profundas. Esse é o intuito de Paulo. Muito claro de ser visto depois de você receber uma aula justa e verdadeira, alinhada com as palavras dos profetas e com a verdadeira justiça de Deus. E aí, a prova de tudo isso está justamente nos textos onde os calvinistas param de ler. Eles vão ler Romanos do 9, capítulo 9, do 1 ao 21, 22, e ali param, porque a partir dali eles não encontram mais motivo para ler, não encontram mais propósito. Mas é ali que Paulo está falando. E que diremos, pois, irmãos? O que diremos, pois? Ou seja, vamos concluir o quê? Aí Paulo começa a falar que a salvação veio não somente para os judeus, mas também para os gentios. Ou seja, não tem nada a ver com Deus ter elegido pessoas antes da fundação do mundo, odiado um, amado outra, e Paulo falando assim, ele deveria concluir, o que diremos, pois, irmãos? Que Deus amou pessoas antes da fundação do mundo e aqueles não amou, essas vão se perder. Porque Deus... Aí por que Paulo não usou a expressão expiação ilimitada? Poxa, a palavra expiação ele já usa. A palavra limitado e ilimitado já fazia parte do vocabulário deles. Mas Paulo não era tão sábio assim. Calvino era muito mais sábio que Paulo para criar o termo expiação ilimitada. Né? Se Paulo fosse um calvinista, então Paulo foi menos sábio que Calvino, porque Calvino criou 5 pontos que resumem toda uma teoria. Mas Paulo falou, o que vamos concluir de tudo que eu estou falando? Que Deus chamou pessoas não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E cita o profeta Oséias. O calvinismo não está interessado com os profetas. Por isso que eles não conhecem as duas casas. Ou seja, o tema ali é que Deus quer salvar pessoas também dentre os gentios. Que os eleitos de Deus também são os gentios. Os calvinistas não falam que são só os eleitos que se salvam. Deus, lá no livro da Torá, em Êxodo, Deus fala, vocês são eleitos, mas não foram salvos. Deus fala, eu vos amei. 2 vezes está escrito no livro da lei, ou mais. Foram eleitos, Deus amou, mas não foram salvos. Porque Judas fala, tendo Deus tirado um povo
da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Mas eram eleitos, entendeu? Faziam parte dos chamados, mas não foram escolhidos. E essa questão de Deus ter eleitos, isso faz parte da sua presciência. Antes da fundação do mundo, Deus sabe. Então Deus não precisa esperar nascer, fazer o bem ou o mal. Ele já sabe. Por isso que ele chama. Ele já sabe quem que vai ser dele, quem que não vai. Não é só porque ele sabe que ele vai deixar de chamar. Ele chama até aqueles que ele sabe que vai se perder, para fazer parte de uma justiça. Até aqueles... Lá em Jeremias tem esses casos muito bem resolvidos para a gente. Em Isaías, Deus sabe que aquele povo não iria ser salvo, mas Deus manda o profeta pregar. Deus não fala assim, olha, Jeremias, eu sei que se você for lá, eles vão te jogar na cova, eles não vão te ouvir, e como eu já sei de tudo isso, vamos economizar tempo, vamos economizar 23 anos. Deixa isso para lá. Não, Deus fala, Jeremias, vai lá e prega, promete para eles que se eles se arrependerem, eu não destruo a cidade, mas eles não vão te ouvir. Quando Deus falou eles não vão te ouvir, ele não decretou de maneira soberana, perversa, como os calvinistas dizem, que eles não vão ouvir porque Deus não quis. Deus queria que eles ouvissem. Eles que não quiseram e Deus sabia disso. E Deus deixou acontecer para que ficasse registrado, porque os céus não sabiam. Os céus tinham que testemunhar. Por isso que Deus fala. Ele não fala de duas testemunhas. Ele fala que os céus e a terra serão testemunho dele. Horrorizai-vos disso, ó céus. Espantai-vos, ó terra. Os céus e a terra vão concordar que Deus quis, mas o povo que não quis. Só que os calvinistas não fazem parte das testemunhas do céu e nem da terra, porque eles não concordam com isso. Eles pregam um outro evangelho. E se você não tem capacidade para discernir que isso vem das trevas, apesar de eu ter falado tudo isso para vocês, não tem muito o que fazer. Tem pessoas que estão andando a passo largo para o Sheol. Elas querem dormir por 1000 anos. Para serem surpreendidas quando abrirem os olhos com um grande trono branco na sua frente. Não vai ter nem céu e nem terra na frente delas. Vai ter só um grande trono branco. Os 12 apóstolos de Cristo em 12 tronos. A igreja todinha rodeada com tronos. E um por um comparecendo em cada tribunal. Você vê que vai vindo por categorias, né? Deus no seu grande trono branco. 24 anciãos em 24 tronos. Abaixo dele 12 apóstolos em 12 tronos. E depois todos os vencedores dignos para julgar tais casos em tronos. Por isso que todos os homens desde Adão até o final estarão de pé para serem julgados, um por um. Pela fé? Pelas obras que cometeram. Tenham eles ouvido a palavra de Deus ou não, pelas obras eles vão ser julgados. Porque existe uma lei da consciência também. Quem teve fé, quem ouviu a palavra de Deus, vai ser julgado conforme tudo que foi construído na consciência. E tudo que é construído na consciência gera obras. Por isso que foram abertos livros. Livros das obras. Existe um livro só meu. Existe um livro só teu, com teu nome, escrito todas as obras, boas e más. As que você se arrependeu não vão estar escritas lá. As que você não se arrependeu estarão escritas. E no final vai ter uma balança para mostrar se você vai ser absolvido ou condenado. Muitos querem depender desse tribunal. Eles não sabem que vão restar nações, não sabem sobre quem a igreja vai reinar, não conhecem sobre festas, não conhecem sobre as 2 casas de Israel, não conhecem, não vão conhecer porque são impedidos por causa dessa doutrina demoníaca que foi gerada lá no tempo de Eliú, foi manifestada entre os homens numa igreja católica, furou a reforma e passou para dentro da reforma e hoje está no Brasil e no mundo inteiro. João Calvino, Martinho Lutero, todos vão estar diante desse grande tribunal de Cristo, porque esses homens não vão entrar no reino.
E muitas pessoas que seguem esses homens vão segui-los também, dormir por 1000 anos no Sheol e acordar diante de um grande trono branco. Não era isso que escolheram? Era isso que vão ter. Plantaram isso? Vão colher isso. Então você está sendo avisado de antemão. Por isso que eu digo, eu já vejo isso. Essa geração desses velhos, teimosos, arrogantes, prepotentes, já está passando. Só vão ficar os filhos deles para serem desfeitos pelos filhos da luz e pelos filhos do trovão. Você tem que abrir a boca e trovejar sobre a cabeça deles para mostrar que Deus está irado. Quer ser um filho de um trovão? Então aprenda tudo o que Tiago escreveu e o que João escreveu. Tudo. Aprenda o que essas duas testemunhas escreveram, porque eles dois foram chamados de filhos do trovão. Eles dois são mais 2 grupos de pessoas que representam as duas testemunhas que entenderão a voz dos 7 trovões. E pelo que eu sei, quando tem voz de trovão, Deus está irado e preste a concluir a sua grande ira. E não somente isso, né? Tem mais coisas. Porque a voz dos 7 trovões tem que ser alinhada com a voz das 7 trombetas. E se você estivesse se perguntando que voz é essa, porque nem João escreveu, não pense que João não escreveu pelo motivo de não ter nada disso da palavra. Assim como João escreveu a voz das 7 trombetas e tem resíduos disso nas escrituras, assim tem muita coisa mesmo das 7 trombetas já falada nos profetas. Só que Deus a agrupou, alinhou e acrescentou. Assim também a voz dos 7 trovões. Deus poderia falar para João, João, escreva a voz dos 7 trovões. João escreve. João escreve. E assim 7 vezes, João escreve. Nós teríamos tudo o que os 7 trovões falaram. E na hora que as 7 trombetas tocam, Deus fala, João, guarda em segredo a voz das 7 trombetas e não as escrevas. Aí você iria pensar, não tem como, isso não tem na palavra. Não? Não tem? Então, tudo que tem sobre 7 trombetas no Apocalipse é inédito? Você não vê nada na palavra com voz de trovão? Até esse termo, voz de trovão, tem na palavra antes do Apocalipse. Então tem. As vozes dos 7 trovões estão na palavra. Só que elas são como peças de um quebra-cabeça, são como 7 peças fundamentais de um quebra-cabeça que foi jogada dentro de um quebra-cabeça maior e está tudo misturado e virado de ponta cabeça. Mas está lá. Então você precisa montar o quebra-cabeça todinho, aí você vai ver que faltam 7 peças. Depois que você conseguir montar o quebra-cabeça todinho, tem que tirar do saco, desvirar as peças, entender a imagem. Aí você vai ver que faltam 7 peças. E sem essas 7 peças você não tem o conteúdo todo, mas você já tem uma visão geral. Quando você encaixar as 7 peças, o quadro todo está formado. E é engraçado que essas 7 peças não é como um quebra-cabeça que falta 7 peças, mas você olha e diz, bom, tá faltando 7 peças, mas eu já sei tudo que tem aqui, não precisa dessas 7 peças, eu sei, aqui é uma cor verde que vai se encaixar com a cor vermelha e vai formar o braço. No quebra-cabeça do Apocalipse não é assim. São 7 peças que têm 7 informações ali e que fazem falta. É isso. Entendeu? Então, tem que trovejar. E essa questão de voz de trovão, 2 testemunhas, Tiago e João, não é para falar só contra o calvinismo, irmãos. Isso é para denunciar todas as heresias do mundo, todos os pecados do mundo, todo o reino da besta, todo reino da besta, eu digo falsos profetas, que aí tem a ver com o mundo católico e o mundo evangélico e o mundo islâmico. Tem a ver com tudo. Mas eu inclinei essa parte, né, para o propósito do vídeo.